Graça e paz a todos. Estamos iniciando nesta manhã mais uma escola bíblica dominical, né, da Igreja Batista Carvalho de Justiça, neste domingo 21 de junho de 2020. E pela graça de Deus nós estamos aqui mais uma vez, né, para estudarmos a palavra do Senhor e aperfeiçoarmos o nosso conhecimento e a nossa fé, porque à medida que nós aprendemos mais da palavra do Senhor, mais é aperfeiçoada a nossa fé, né? E nos fortalece na nossa caminhada. Então, o propósito é esse. E nós estamos estudando a respeito da mutualidade. E para trás, nós já vemos vários estudos muito bons nos falando a respeito da mutualidade, que se caracteriza em algumas passagens bíblicas com o termo uns aos outros ou mutuamente. Então, é uma prática que é esperada da parte de todos. Então, não é de uma única pessoa, mas de todos que fazem parte de uma igreja, do corpo de Cristo. Então, nós estamos já há alguns domingos nesses estudos, graças a Deus temos aprendido bastante, e hoje nós vamos ver mais uma etapa desta mutualidade. E o tema da escola bíblica de hoje é exortai-vos uns aos outros. Ou pode ser simplesmente exortai-vos mutuamente. E nós vamos orar nesse momento e depois nós vamos iniciar lendo o texto áureo e discorrendo a respeito do estudo desta manhã. Vamos orar nesse momento? Ó Deus, louvado e exaltado seja o teu nome, nós queremos agradecer pela noite, um sono reparador, nós queremos agradecer por mais um dia de vida, por esta manhã, por este primeiro dia que se chama domingo, primeiro dia da semana, em que nós reafirmamos a nossa busca pelo Senhor, a nossa entrega e a nossa confiança, Pai. Ó Deus, portanto, que este dia seja mais um dia de aprendizado na tua presença através da tua palavra. Ó Deus, nós estamos aqui disponíveis a aprender com o Senhor, com a tua palavra. Portanto, nos ensina, Senhor, para que possamos estar aperfeiçoando essa nossa fé na nossa caminhada com Cristo neste mundo. Ó Pai, que através da nossa fé nós possamos contagiar também outras pessoas, pregando a tua palavra, vivendo o teu evangelho, testemunhando do que o Senhor tem feito na nossa vida. Portanto, Senhor, nos edifica mais uma vez nesta manhã, para a glória do teu nome, e nós fazemos esta oração em nome de Jesus. Então, como eu falei, o tema é exortai-vos uns aos outros, e o texto áureo está em Hebreus, capítulo 3, versículo 13. Hebreus 3, 13. Que diz assim: ao contrário, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Repetindo, talvez você esteja com uma outra versão bíblica na sua mão, e até diferente da minha, mas eu vou ler mais uma vez. É interessante que aqui eu li exatamente com o termo exortai-vos, mas minha Bíblia, na verdade, ela já transfere para o termo que é de fato o significado, que nós vamos entrar daqui a pouco na questão do significado do termo exortação,
que muitas das vezes entendemos ao longo do tempo com outro sentido. Então, na minha versão, diz assim: ao contrário, encorajem-se. Na sua, tem exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então, iniciando aqui, o que o autor quer falar, o termo exortação no grego, paráquelo, dá a ideia de chamar, invocar, suplicar. Essa palavra pode também ser traduzida como admoestar, confortar, e seu uso está ligado à motivação para agir. Olha aí que beleza o significado da palavra exortação. O seu uso, repetindo o que o autor colocou aqui, o seu uso está ligado à motivação para agir. Então, exortar nada mais é do que incentivar. Não como muitos pensam, que é puxar a orelha, chamar a atenção, mas é incentivar. Incentivar para que permaneça na fé, incentivar nessa caminhada. E nós vamos aqui ver nessa linha, qual é o caráter da exortação, qual é o motivo também da exortação, qual é o propósito da exortação e o que gera como resultado do uso da exortação, aplicando-se um ao outro, tá certo? Então, nós já entendemos isso aí muito bem. Exortar não é chamar atenção, exortar não é puxar a orelha, mas é incentivar, é motivar o outro a continuar, a não desistir, a perseverar, a exercer a sua fé, incentivar a pessoa a aplicar a sua fé através das circunstâncias, tá certo? Então, nós podemos usar aqui esse termo incentivar como também exortar, dá no mesmo, motivar, tá? Então, vamos aqui o que o autor coloca. Um fato curioso na Bíblia é que um dos personagens mais amados nas páginas do Novo Testamento, por possuir um coração bondoso e uma grande disposição em atender ao chamado de Deus para a sua vida, é Barnabé, cujo nome significa filho da exortação. Que está em Atos 11, 23. E Atos 4, Atos 4, 36. Em Atos 11, 23, vamos encontrá-lo exortando a igreja de Antioquia para que, com firmeza de coração, permanecesse no Senhor, porque essa é a grande e urgente necessidade da igreja. A ela deve ser ensinado sobre a importância da permanência em Deus. Então, Atos, nós vamos a Atos aqui, capítulo 11, versículo 23. Antes, no versículo 22, diz o seguinte: notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. O 24 fala um pouco mais. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. E aí vai falando mais um pouco a respeito de Barnabé. Então, Barnabé era esse homem incentivador. Barnabé era esse homem motivador na vida
do outro. Né? Porque essa é a grande e urgente necessidade da igreja. A ela deve ser ensinado sobre a importância de permanência em Deus. Então, Barnabé fez isso, né? Ele vendo a necessidade da igreja, incentivou a igreja, exortou a igreja a permanecer na sua fé em Deus. E hoje não é diferente. Nós precisamos agir como Barnabé, filho da exortação, incentivador da vida do outro, para que cada um de nós, à medida que formos um incentivando ao outro, já imaginou o que isso vai gerar dentro da igreja? Todos vão viver motivados em permanecer. Isso vai ser contagioso. Como é bom esse clima, né, de estarmos incentivando uns aos outros. Barnabé fazia isso de uma maneira muito tranquila, muito fácil. Né? Então, nós precisamos fazer dessa mesma maneira, como Barnabé. Então, o primeiro tópico aqui fala do caráter da exortação. E aí o autor coloca: a exortação na igreja tem que ser bíblica, doutrinária e em amor. Ela tem que ensinar princípios bíblicos aos membros de tal maneira que venham a aplicá-los na vida, desenvolvendo na comunhão cristã um verdadeiro e genuíno amor cristão. Então, como é essa exortação bíblica? Tendo esse caráter bíblico, como é? Então, primeiramente, pensar em comum. Filipenses 4:2. Esse é o texto que o autor vai usar para esse ponto. Filipenses 4:2. O apóstolo Paulo, ele escreve o seguinte: o que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Então, pensar, harmonia quer dizer o quê? Em comum acordo. Ao invés de estar havendo brigas, deve haver acordo, harmonia. Então o autor coloca aqui: Paulo exorta as irmãs Evódia e Sintique a que pensem de comum acordo no Senhor. Possivelmente um desentendimento entre aquelas irmãs estava causando divergências e uma certa ansiedade entre outros irmãos na congregação. É claro, aí começa a causar um clima ruim dentro da igreja, né? Então, pensemos biblicamente como é que o corpo de Cristo deve viver em harmonia, em comum acordo. Então, esse ponto faz parte do caráter cristão. Mais um ponto do caráter cristão: estilo de vida. Então, o apóstolo do Senhor Jesus, Simão Pedro, exorta a todos os crentes a que vivam uma vida de obediência, santidade e amor cristão. Então, para que isso seja feito, não é apenas um dia ou outro dia, um dia sim, um dia não. Não, isso precisa ser um estilo de vida, ou seja, todos os dias. Isso deve fluir de uma maneira bem natural na minha vida, na sua vida, porque foi para isso que Deus nos chamou. Para vivermos agora com um novo estilo de vida. A própria palavra do Senhor diz que em Cristo somos nova criação. Então, uma vida de obediência, santidade e amor cristão.
Então, esses dois tópicos, pensar em comum, ou seja, ter harmonia no corpo e ser um estilo de vida, faz parte do caráter da exortação. Agora, o segundo ponto vai tratar do motivo da exortação. Qual é o motivo da exortação? Preste atenção. Podemos afirmar que o motivo da exortação é exaltar o senhorio de Cristo sobre todas as coisas. Exaltar o senhorio de Cristo sobre todas as coisas. Exaltar é engrandecer. O que? O senhorio. Cristo como Senhor das nossas vidas. Então, este é o grande motivo. E aí, então, quando a exortação mútua ou incentivo mútuo na igreja, vai acontecer 4 coisas, segundo o autor. Olha o que ele coloca. Primeiro, Cristo é reconhecido como Senhor e Salvador. Segundo, onde ele age, a vida será transformada. Terceiro, os olhos espirituais não são mais ofuscados. Podemos enxergar com os olhos espirituais. E quarto, o precioso fruto do Espírito é visto na vida de cada um. Que está lá as qualidades do fruto do Espírito, em Gálatas 5, 22 e 23. Então, o motivo é exaltar o senhorio de Cristo Jesus em todas as coisas. E aí nós vemos aqui, quando a exortação é mútua na vida da igreja, é uma realidade. Infelizmente, meus irmãos, nós vamos bater nessa tecla para que possamos entender. Não é apenas de um lado, ou apenas por uma pessoa, ou por algumas, mas por todas. Isso é papel de todas as pessoas. Lembre-se, exortar é motivar, é incentivar. O quê? A eu permanecer firme nos caminhos do Senhor, é alimentar minha fé, é a você permanecer firme nos caminhos do Senhor, alimentar a sua fé. É papel de todos. Então agora o terceiro ponto, nós vamos lembrar aqui, nós primeiramente definimos o que é exortação, é incentivar. E aí veio o exemplo de Barnabé, lá em Atos, na igreja primitiva, que Barnabé, por natureza, ele era um servo do Senhor, encorajador, incentivador. Nos chama a esta responsabilidade. Agimos da mesma maneira. E aí vem o caráter da exortação, que é o quê? Haver harmonia no corpo e se tornar um estilo de vida. E quais são os motivos da exortação? Agora já é o segundo ponto, tá certo? Segundo ponto é exaltar o senhorio de Cristo sobre todas as coisas. Acontecendo essa exortação mútua, Cristo é reconhecido como Senhor e Salvador. Onde ele age, a vida será transformada, os olhos espirituais não são mais ofuscados, ou seja, são abertos, o precioso fruto do Espírito é visto na vida de cada um. E agora vamos ao terceiro tópico. Essa lição é distribuída ou dividida em 4 pontos, e agora nós vamos ao terceiro tópico dessa lição. Agora é o propósito da exortação. Qual é o propósito de você agir como um exortador?
de você agir como um incentivador. Qual é o propósito? Primeiro, apresentar o homem perfeito. Colossenses 1, 28. Nos diz o seguinte: nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Advertindo ou exortando a cada um com toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Um dos propósitos é esse. Apresentar o homem perfeito. Quem exorta deve ter como meta maior apresentar todo homem perfeito em Cristo. Ok? Segundo, aplicar as verdades do cristianismo. Hebreus 3, 12 a 19. Hebreus 3, 12 ao 19. Diz assim: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros ou exortem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito, contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que, por causa da incredulidade, não puderam entrar. Então, o propósito da exortação é aplicar as verdades do cristianismo. Quais são as verdades do cristianismo? Aquele que for fiel até a morte herdará o quê? A coroa da vida. Para aqueles que forem fiéis. Os que não forem, não herdarão. Então, a palavra do Senhor se baseia também nessa verdade. Existem outras verdades. A salvação somente em Cristo Jesus, tantas outras verdades. Então, o propósito de incentivar para aplicar as verdades do cristianismo. Terceiro, então veja bem, o propósito, estamos no ponto que está tratando do propósito da exortação, que aqui o autor colocou como 3 propósitos. Primeiro, apresentar o homem perfeito. Segundo, aplicar as verdades do cristianismo. E terceiro, encorajar as boas obras. 1 Timóteo 6. Primeiro Timóteo 6, 17 ao 19. Diz assim: ordene aos que são ricos no presente mundo
que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Então, nós incentivamos um ao outro para encorajar nas boas obras, para que não esmoreçam. Aqueles que têm mais, repartam com os outros, porque é bíblico também. Aliás, uma das verdades, né? Já que um dos pontos é aplicar as verdades do cristianismo, uma das verdades que a palavra de Deus diz é que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, a base da nossa exortação, mais uma vez repito, entenda como incentivação, né, como incentivo, motivação, a base é a palavra de Deus, é vivermos, é experienciarmos a palavra do Senhor. Quarto e último tópico, lembrando, é bom lembrar, exortai-vos uns aos outros, ou seja, motivai, encorajai, incentivai. Né? Primeiro ponto foi falado, o caráter da exortação. Qual é o caráter? Viver em harmonia. E estilo de vida. Deve ser um estilo de vida. Algo permanente na nossa vida. Segundo ponto, primeiro, segundo, o motivo da exortação é exaltar o senhorio de Cristo sobre todas as coisas. Terceiro ponto, o propósito da exortação, apresentar o homem perfeito, aplicar as verdades do cristianismo e encorajar a prática das boas obras. E agora, quarto e último ponto, o resultado da exortação. Depois de fazer tudo isso, gera um resultado. Produz alguma coisa. E a expectativa é que se produza algo benéfico para o corpo de Cristo. Há um propósito em haver a exortação dentro da igreja. Há um propósito. Nada é feito a alheio. Há uma finalidade. Então, o resultado da exortação, o autor coloca, aqui temos uma exortação à humildade, à perseverança, à santidade e ao amor fraternal. O verdadeiro resultado da exortação mútua será concretizado pela mansidão e pelo altruísmo autêntico, dos quais o maior exemplo foi Jesus em sua vida terrena. Assim podemos dizer, encorajar, primeiro ponto, primeiro resultado da exortação, encorajar a franqueza. Encorajar a franqueza. Então, voltamos ao texto de Filipenses, capítulo 4, versículos 2 e 3. Já lemos este versículo, essa passagem, mas além do 2, vamos ler o 3 também, que é o que o autor coloca aqui. Encorajar a franqueza. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Ou seja, se vai ajudar, né,
precisa juntar as pessoas que estão em questão para que ali seja trabalhado a questão com franqueza, certo? Então, isso vai gerar, a exortação vai gerar franqueza. Segundo, abrir caminho para o crescimento. 1 Coríntios 1, versículo 2. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2 e 10. Diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Esse é o versículo 2. O versículo 10 diz o seguinte: irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Então, a exortação abre caminho para o crescimento. O autor coloca o seguinte: a exortação abre o caminho para o crescimento espiritual da igreja. Eu creio que uma das mais familiares experiências de crescimento espiritual na igreja é aquela encontrada no aconselhamento a alguém que possui um problema pessoal. Estamos chegando ao final e o último resultado que a exortação promove é a santificação. Promover a santificação. A exortação promove a santificação, que por sua vez traz submissão à vontade de Deus. Santificação na Bíblia significa separação para uso exclusivo de Deus. Implica uma purificação tanto da alma como também do corpo e gera mudança em nossa vida. E aí tem vários textos bíblicos que nos incentivam a santificação, né? A mudança de vida. Então, meus irmãos, para concluirmos aqui este estudo que fala sobre exortação, exortai-vos uns aos outros, o autor coloca aqui na conclusão: a exortação sempre teve um lugar na vida da igreja, especialmente como tarefa dos profetas cristãos primitivos. Paulo anima os filipenses a se exortarem mutuamente. Ele vai lá ao capítulo 2, versículo 1. Somos exortados como membros da igreja a abandonar o orgulho e a viver e servir juntos na unidade. A atitude da igreja deve ser igual à de Jesus: exortar em amor, incentivar em amor. Será que é assim que usamos exortar uns aos outros? E assim ele finaliza. Então, um estudo muito bom, né? De fato, incentivador para nós colocarmos a exortação em prática no nosso dia a dia. Precisamos disso. Né? Precisamos para gerar tudo isso que nós acabamos de ver. Há um propósito, há um motivo, não é à toa, vai ser muito bom para o convívio da igreja, né? Então, agora nós vamos orar ao Senhor mais uma vez, depois nós vamos fazer uma pequena meditação, mais um pouco, a respeito de exortai-vos mutuamente. Vamos orar. Ó Deus, agradecidos nós estamos por este estudo muito edificador para as nossas vidas. Precisamos muito praticar.
nós pedimos que o Senhor nos ajude, que coloque em nossos lábios palavras incentivadoras na vida do outro. Nunca palavras, Senhor, que venha desanimar o outro, mas que venha motivar. Ó Pai, podemos ajudar uns aos outros dessa maneira, na nossa caminhada com o Senhor. E nós dependemos do Senhor. O Teu Santo Espírito também sempre nos motivando a fazermos isso, a aplicarmos isso no nosso dia a dia. Essa tarefa que gera tantos benefícios. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Mas vamos voltar ao texto de Hebreus, capítulo 3. Para nós fazermos uma breve meditação. Hebreus, capítulo 3, versículo 13. Inclusive, já lemos esta passagem durante o estudo. Então, 3:13. Nós vamos ler o 12, vamos ler o 13 e nós vamos ler também o 14. Certo? Diz assim: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, exortem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim, à confiança que tivemos no princípio. Até aí. Meus irmãos, se exortar é incentivar, eu pergunto, qual é a palavra que precisamos dar uns aos outros? Qual é? Quais são os termos que nós precisamos falar para o outro, que também aguardamos ouvir, não esquecendo jamais, né, que a mutualidade é uma mão de duas vias. Qual é a palavra, então, que precisamos usar? Acredito, meus irmãos, que deve ser uma palavra sempre para colocar, né, a pessoa motivada, sempre aquecida na esperança de Cristo, na fé em Cristo Jesus. Precisamos tanto fazer isso na vida um do outro, porque é uma necessidade urgente, com o objetivo de que o pecado não engane, não faça cairmos no erro, porque o pecado ele engana, ele faz com que caiamos no erro e também destrói. E a exortação precisa ser todos os dias. O autor aos Hebreus fala dessa maneira, todos os dias. Ele fala em exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Então, todos os dias, temos a oportunidade de exortarmos, de incentivarmos uns aos outros, através da nossa fé, através de experiências que aconteceram conosco durante o dia e que podemos aplicar na nossa caminhada com Cristo, fazer essa ponte, esta ligação da nossa caminhada com Cristo. E então, quando nós nos expressamos, falamos ao outro o que aconteceu e que nós dizemos, apesar disso, apesar daquilo,
né, continuamos firmes, isso serve de incentivo na vida do outro. E é interessante que o autor aos Hebreus, ele coloca, exortai-vos uns aos outros todos os dias, e ele dá uma ênfase a isto, quando ele diz o seguinte, durante o tempo que se chama hoje. Então, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, ou seja, todos os dias em que nós acordamos e vivemos ele, é o hoje. Então, a ênfase de que isso deve ser constante. É algo que deve ser diário. Ele reforça a ideia, né, de todos os dias. Quando ele fala, se chama hoje. Meus irmãos, é bíblico. O Senhor espera isso da parte de cada um de nós. E como nós vemos no estudo de hoje, vai gerar resultados. Infelizmente, na agitação do dia a dia, né, pensando em várias coisas, nós nos passamos com relação a isso, deixamos de fazer, mas precisamos estar atentos, todos nós, atentos com relação a essa motivação na vida do outro. Uma prática saudável, em que nós estamos alimentando a fé do outro através da nossa fé. Quem exorta o outro é porque tem fé. É porque soube aplicar e sabe aplicar a sua fé durante os acontecimentos do dia presente, do dia de hoje, e que vai acontecer um outro hoje, no amanhã. Então, todos os dias, somos motivados a agir dessa maneira, com motivação na vida do outro. Não desista, prossiga. Podemos usar textos bíblicos, né, experiências de homens e mulheres, personagens bíblicos que foram homens e mulheres igualmente a nós, de carne e osso, que passaram por situações também difíceis e que nem por isso eles deixaram de caminhar, de prosseguir na sua fé. Pode ser esses exemplos bíblicos, pode ser também um exemplo conosco mesmo. Sirvamos de espelho para o outro. Isso é muito bom. Servir de espelho para o outro na sua caminhada. É algo que nós precisamos, de fato, né? Estarmos preocupados com relação a isso. Infelizmente, conversamos muitas coisas e esquecemos de conversar o que é primordial. Construir na vida do nosso irmão uma fé inabalável. Uma fé perseverante. Uma fé que, de fato, seja construída a tal ponto que ele se sinta seguro. Porque o objeto da fé dele, o alvo da fé dele, é ninguém mais do que Cristo Jesus, que foi morto e venceu a morte, ao terceiro dia ressuscitou. O propósito de nós estarmos incentivando, exortando uns aos outros, é tão somente para que o outro possa chegar ao final da caminhada. Como o apóstolo Paulo diz, combati o bom combate,
guardei a fé. Vamos fazer isso? Através das nossas experiências de vida. E acredito que temos o suficiente para incentivar outros irmãos a continuar. Deus nos abençoe e que possamos aplicar essa palavra no nosso dia a dia, porque somos incentivados a fazer isso todos os dias, a exortar uns aos outros, mutuamente, todos os dias. Que Deus nos abençoe grandemente. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, nós queremos, Pai, ser esse incentivador, ser esse exortador na vida do meu irmão, da minha irmã. Ó Deus, construir, edificar uma fé inabalável na vida do outro. O Senhor nos chama a assumirmos esta responsabilidade. Que isto seja uma realidade, Senhor, na vida da Igreja Batista Carvalho de Justiça. Que esta seja uma realidade na vida da tua igreja espalhada sobre toda a face da terra. Porque já estamos precisando disto nesse tempo e vamos precisar em tempos futuros, em que a expectativa é que sejam dias mais difíceis dos quais vivemos hoje. E precisamos que isto seja construído no dia que se chama hoje. Para que todos os dias possamos sair edificados, motivados a permanecermos em teus caminhos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E assim chegamos ao final de mais uma escola bíblica dominical da Igreja Batista Carvalho de Justiça. Logo mais à noite estaremos no culto de louvor e adoração, às 18h30. Nosso próximo encontro. Te espero neste horário. Então, até lá. Deus abençoe a mim, Deus abençoe a você. Não esqueça de passar o link dos cultos para outras pessoas, para que outras pessoas também sejam abençoadas, outras pessoas sejam exortadas, incentivadas, né? Outras pessoas sejam fortalecidas com a palavra do Senhor. Então, tenha um bom dia e até lá. Deus abençoe a mim, Deus abençoe a você.